Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu estarei contando aqui para vocês em que momento eu me tornei técnico de manutenção de computadores. Por que foi que eu entrei nessa área? Ali por volta de 2001, eu já tinha um curso básico em informática, mas aquele curso básico bem basicão mesmo, né? E não pensava em entrar nessa área de montagem e manutenção de computadores, porque hoje eu sou um técnico de montagem e manutenção de computadores. E o que acontece? Como foi que eu cheguei a ser técnico? Eu não tinha intenção, na verdade, de ser técnico de montagem e manutenção de computadores, mas a ocasião fez com que eu me tornasse. Ali por volta de 2006, 2007, eu tava com uma máquina, um Celeron, né? Quem lembra do Celeron? E essa máquina era um 775, né? Quem lembra aí o socket 775? E o que acontece? Essa máquina parou de funcionar. Do nada parou de funcionar e tal. E aí, o que eu fiz, na verdade? Eu levei no técnico, né? Levei numa assistência técnica. E nesse local onde eu levei, nessa assistência técnica, é numa cidade vizinha onde eu moro. E lá eles fazem o diagnóstico e em 24 horas eles dão ali o diagnóstico do que é o problema ali da máquina. Deixei a máquina lá, 24 horas eles entraram em contato comigo, praticamente condenando a máquina inteira. Diz que o problema era no HD, era um problema na memória e um problema na placa-mãe. Eu falei, poxa, tudo isso infelizmente, praticamente é a mesma coisa de comprar outra máquina, é melhor você comprar outra máquina. E eu não confiando tanto, né, no que estavam falando ali, eu levei em outro técnico. E esse outro técnico condenou a placa-mãe e a memória. Eu disse, poxa, o diagnóstico já não está batendo. Numa assistência era placa-mãe, memória HD, e essa aqui é placa-mãe e memória. E eu tava percebendo que não tava batendo, né? O diagnóstico de ambos não tava batendo e resolvi levar até um terceiro técnico. E esse terceiro técnico me falou, tipo, não, aqui o problema é somente a memória. E a memória nem tá com problema, a memória tá apenas suja. Tá suja. Eu limpei aqui, fiz uma limpeza na memória do slot, tá funcionando tua máquina. Sério mesmo, mano? Sério? E aí eu fiquei assim pensando, caramba, mano. Dois técnicos, cara, condenaram a placa-mãe, memória, HD, tudo isso aí. Aí eu pensei, mano. E aí esse cara, na ocasião, ele limpou lá a memória lá e deu vídeo, tudo certinho. Paguei a ele, perguntei quanto que era. Ele falou, não, R$25 aí, na época, né? E paguei os R$25, trouxe a máquina bem satisfeito mesmo, porque não era outro tipo de problema, né? E aí eu pensei, cara, como tem técnico, cara, sabe, assim, de má fé, cara. E se eu tivesse, de repente, de alguma forma, pagado ali para aquele primeiro técnico ali trocar a placa-mãe, né? E trocar a memória e trocar o HD, já pensou quanto eu iria gastar? Na verdade, esse primeiro técnico ia somente limpar a memória e ia entregar para mim, cara. E como eu não entendia ali da parte de hardware, eu ia acabar confiando. Eu não ia contra um técnico, né, com anos de experiência na área. Eu não ia querer discutir com ele, né, cara? E o que acontece é que eu fiquei pensando, poxa, seria uma boa área para mim entrar nesse meio aí, né, de montagem, de manutenção de computadores, seria legal. Até porque, como eu gosto muito de computador, quando tivesse algum outro tipo de problema, eu mesmo consertava, não precisava levar para ninguém. Isso seria muito bom, cara. E eu não seria enganado mais uma vez, né? Praticamente quase que eu fui enganado, né? Dessa última vez eu me salvei, né? Mas em outro eu fui bastante esperto, porque se eu tivesse confiado no primeiro técnico, né? Eu tinha gastado muito dinheiro, praticamente o dinheiro de uma máquina. E ia ser enganado, porque o cara ia só limpar a memória. E eu pensei, tipo, abrir umas inscrições onde eu moro, né? De um curso de montagem e manutenção. Só que quando eu fui me inscrever, já tinham acabado, todas as pessoas já tinham inscritas lá e
não tinha mais espaço. E eu tive que entrar numa área que não é a minha praia, mas entrei mesmo só para esperar, porque foi o seguinte: quando eu fui me inscrever para montagem e manutenção, a pessoa responsável lá falou o seguinte: todas as vagas já para montagem e manutenção já foram inscritas, só tem esse curso aqui. Quando você terminar esse curso aqui, você pode entrar em montagem e manutenção de novo, porque vai abrir novamente. Eu falei, é uma boa, eu faço esse curso, quando terminar esse curso, vai abrir novamente as inscrições e eu faço novamente. Isso eu fiz. Eu entrei nesse curso aqui paliativo, curso de eletricista predial e residencial, cara. E eu fiz esse curso, mas meio aéreo mesmo pra caramba, porque eu queria realmente era montagem e manutenção. Eu fiz esse curso, quando terminou esse curso, abriu novamente as inscrições para montagem e manutenção de computadores e eu entrei e foi isso aqui que eu entrei com vontade mesmo, né, de aprender mesmo. E cara, em torno de 4 meses, mais ou menos isso, por aí, foi esse nosso curso. E aí, cara, o curso de montagem e manutenção fez com que eu abrisse um norte, né, dessa questão da manutenção de computadores, preventiva, corretiva, e aprendi muita coisa e pronto, cara. Evitou que muitas vezes eu levasse, depois disso, né, depois que eu terminei, levasse minha máquina para assistência técnica. Eu nunca mais levei mais, entendeu? Sempre conserto as minhas máquinas e aí depois veio clientes, né? Começou a aparecer clientes. Hoje eu não estou mais trabalhando em montagem e manutenção de computadores porque aqui não tem uma bancada específica aqui, né? Pode ser que futuramente eu consiga colocar essa bancada, que precisa de uma bancada grande, né? Mas é minha área ainda, cara. Eu dou manutenção nos meus computadores, do meu cunhado, da família e tal. Mas eu parei de ter problemas ali, se bem que foi o primeiro problema. Então é o seguinte, vou deixar aqui uma dica para você que vai levar a sua máquina para um técnico aí. Faça o seguinte, faça como eu faço aqui com os meus clientes. Agora não, que eu não tô mais pegando máquina para consertar, mas quando eu trazia máquina, o cliente trazia máquina aqui para consertar, eu fazia o seguinte, eu abria a tampa ali da CPU, né? CPU não, do gabinete, né? Os caras vão pegar no meu pé agora chamando o gabinete de CPU. Abria a tampa do gabinete e eu pedia para as pessoas rubricar em cima da memória, fazer uma rúbrica em cima da memória, fazer uma rúbrica na placa-mãe com uma canetinha, certo? Fazer uma rúbrica na fonte, fazer uma pequena rúbrica ali mesmo só para marcar, para evitar que, né, o cliente fique pensando: caraca, será que esse cara trocou minha placa-mãe? Será que esse cara não trocou minha memória? Era transparência total. Eu pedia para o cliente rubricar em cada hardware desse aí. Claro que não tinha como eu abrir ali, tirar o cooler e pedir para ele rubricar em cima do processador. Isso eu não fazia, mas ele rubricava em todos os hardware ali, placa-mãe, memória, fonte, placa de vídeo, entendeu? Pedia para ele fazer isso, somente para marcar, para quando eu fosse entregar ele, eu mostrar: tá aqui a sua rúbrica, não troquei de maneira nenhuma seu hardware, tá aqui tudo certinho. Peça, se você for levar onde você mora, se for levar o seu computador, sua máquina gamer, peça para rubricar, peça para ele abrir a tampa ali e você rubricar. Olha, vocês têm uma canetinha aí para me rubricar? Você rubrica, beleza? Faz uma rúbrica qualquer ali só para você marcar, para evitar. Eu não estou desconfiando de você não, mas deixa eu rubricar nesse meu hardware aqui, porque é questão de transparência, beleza? Transparência para mim, para você. E olha só no detalhe muitíssimo importante. Por que é importante rubricar? Eu vou dizer uma coisa aqui que não são todos os técnicos, jamais se pode generalizar, mas uma pá de técnico faz isso aqui, ó. Tira a sua memória, que muitas das vezes a sua memória não tá usada demais, tá com 3, 4 meses, é semi-nova, troca a sua memória e coloca uma memória usada, memória bem antiga, já usada bastante. O que vai acontecer? Você vai levar para casa e pouquíssimo tempo essa memória queima e você vai trazer de volta para o técnico. Olha só, por isso que é importante você rubricar. E o mais gravíssimo, que esses técnicos eles fazem o seguinte: muitos deles
limpa sua memória, coloca a memória no canto de novo, a máquina dá vídeo e ele diz que colocou a memória nova. Isso é gravíssimo, cara. Por isso que é importante você rubricar em cima da sua memória, beleza? Então rubrica, não esquece disso aqui. E olha só, alguns técnicos desses aí fazem o seguinte: eles trocam a sua memória, colocam uma memória usada, fica com a sua memória, alegando que a sua memória está queimada, e eles ficam com a memória para eles. Olha só, isso é crime, isso não pode. Por isso que é muito importante, muitíssimo importante, você rubricar na sua memória. E quando você levar no seu técnico que você rubricar e depois de 1 hora, 2, sei lá, 24 horas, ele falar: olha, a sua memória está danificada, ela não serve mais e tal, eu troquei por uma nova. Beleza, ok, eu só quero a minha memória de volta, beleza? Peça a sua memória. Aí ele vai falar, tipo, não, mas a sua memória tá danificada, não serve mais e tal. Tem problema, eu quero ela danificada mesmo assim. Se ele falar que não, se alegar que não pode te dar e tal, porque ele tá agindo de má fé. Porque é o seguinte, o técnico não pode ficar com o componente do cliente. Esse componente é dele. Danificada ou não é do cliente. Então, se ele falar, não, tipo, não posso dar, ou já joguei fora, ele tá agindo de má fé. Beleza? Fica atento a isso aí. E outra, essa memória já está rubricada ali, então ele não tem condições de dar outra memória, ele vai dar somente a memória que você rubricou. Deixa aqui seu comentário aqui, isso já aconteceu com você, de você levar a sua máquina, sei lá, você reparou que uma memória veio com outra memória, ou a placa-mãe veio diferente. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se você ainda não for inscrito nesse canal, se inscreva, ativa o sininho, temos uma área de membros a partir de R$ 3,99. Não é obrigatório, mas caso você queira se tornar membro do nosso canal, fica à vontade. Se no momento que você estiver assistindo esse vídeo aparecer um botão de hypar, caso você queira me ajudar hypando esse vídeo, aperte no botão hypar. No mais, até o próximo vídeo, próxima live, tchau, fui!